O vídeo começa com um rapaz se passando por um morador de rua, e quando passa uma bela moça, ele aborda pedindo ajuda com dinheiro. A garota então vem para perto do rapaz e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que seu nome é Britney e a mulher então pergunta para o rapaz o que aconteceu para ele ficar naquela situação. E ele fala que estava em uma missão no exterior e quando voltou para sua casa percebeu que sua esposa não estava mais com ele e também tinha pegado seus bens e todo o dinheiro e todos os carros que ele tinha. A moça então pergunta quanto tempo eles estavam juntos e o rapaz fala para ela que já há uns 4 anos. Ela então pergunta para o youtuber de onde ele é. O rapaz fala que ele é da Califórnia e só veio para cá para ficar com a pessoa que amava e diz que eles estavam quase casando. A mulher fala que sente muito pelo rapaz e motiva dizendo que ele irá conquistar tudo que ele perdeu e vai encontrar outra pessoa e o ajudar a se erguer de novo. Ele agradece a garota e pergunta como ela vai. Ela diz que anda muito ocupada com seu filho, mas que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela é mãe solteira e a mulher confirma que sim. O rapaz então tenta devolver o dinheiro dela e fala que ela irá precisar. Mas ela fala que não precisa e que ela tem um ótimo emprego e consegue dar uma boa vida para o seu filho e quando vê alguém precisando de ajuda, sempre tenta ajudar de alguma forma. O rapaz agradece a mulher e fala que o mundo precisa de pessoas como ela e pergunta quantos anos o filho dela tem. A moça responde que ele tem 2 anos. O rapaz então entende tudo que ela disse. A garota então pergunta se o rapaz não poderia tentar chamar a polícia para sua ex. O rapaz fala que não, pois quando eles juraram o casamento, ele assinou uma folha onde seus bens também seriam de sua esposa. O rapaz elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e pergunta se ela faz academia. A garota agradece e fala que faz sim academia. O YouTube muda de assunto e pergunta para ela se ela tem um carregador para emprestar para ele para carregar seu celular. A garota diz que tem em seu carro e ele pode carregar lá caso queira e se oferece para comprar uns cobertores melhores para o rapaz. O rapaz recusa os cobertores e diz que o seu já está bom. Em seguida, eles vão em direção ao carro de luxo do youtuber. O rapaz então deixa suas coisas ali acima do carro e eles conversam lá um pouco. Então a garota pergunta o porquê dele estar ficando ali com um carro desse. O YouTube fala que só está fingindo e que aquele carro realmente é seu e revela para a moça que era um teste social e que ele queria ver se ela ia ser uma interesseira. A mulher fica surpresa e também mostra o seu carro para o rapaz. O rapaz agradece a boa ação da garota e devolve o dinheiro para ela. O YouTube pede para ela passar o seu número. A mulher coloca seu número no celular do rapaz e devolve para ele. Ele mostra a câmera para a garota e pede para ela falar o seu Instagram em seu microfone escondido e ela fala. O rapaz então pergunta para a garota o que ela gosta de fazer e ela diz que é sair para comer. O YouTube então diz que depois ele irá chamá-la para eles ir comerem algo juntos e a garota aceita sim. Em seguida, novamente, o rapaz agradece a ação dela e se despede da moça e vai embora. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a moça continua andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele, então sem sucesso ao tentar conversar com a moça, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota vê o carro do rapaz e volta na mesma hora querendo conversar com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele diz que sim, que é um de seus vários carros. Ela elogia o carro do YouTube, dizendo que é a sua cor preferida. O YouTube agradece então. A moça pergunta o nome do rapaz. E ele fala que seu nome é Damon e pergunta o nome dela. E ela diz que é Caroline. Damon pergunta o que ela estava indo fazer, que ela estava com tanta pressa ou simplesmente ela não parou para falar com ele porque ele estava mal vestido. A mulher fala que não é nada disso e que ela só estava com pressa para resolver algumas coisas. O rapaz pergunta de onde a mulher é
E ela então diz que é de Boston, mas que se mudou para cá por não ter muitas oportunidades de emprego lá onde que ela morava. Ele pergunta para a garota com o que ela trabalha, e a mulher fala que trabalha em uma loja de joias em um shopping. O Damon fala que é novo na cidade e está procurando fazer novas amizades e conhecer pessoas legais. A mulher logo fala para ele que ela está disponível. O rapaz então questiona se ela não iria se atrasar para o seu compromisso, e ela responde para ele que não. O rapaz elogia a garota, dizendo que ela está tão linda que está até parando o trânsito. A moça agradece e pergunta se agora eles podem ir dar uma volta em seu carro. O YouTube fala que sim e ajuda ela a entrar. A mulher então entra sem pensar duas vezes, pensando que vai se dar bem. Damon então ajuda a garota a entrar e em seguida ele entra também. Na sequência, após entrar, a garota elogia o carro do rapaz, dizendo que ele é muito confortável. O YouTube agradece e pergunta para ela o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça diz que apenas iria na casa da sua amiga almoçar. Damon pergunta se a amiga dela não iria ficar brava se ela se atrasasse, e a moça fala que não e diz que a sua amiga irá entender. O rapaz então entende e pergunta se ela namora. A garota então afirma que não. A mulher pergunta para Damon quantos anos ele tem, e ele responde que tem 52. Ela então diz que ele parece ter 35. O rapaz agradece e pergunta à garota o que ela fez ela voltar para conversar com ele. A mulher diz que foi pelo carro, mas agora está gostando de conversar com ele. O rapaz então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é isso e pede para o rapaz outra chance, mas ele nega e fala para ela descer do carro. A mulher desce chateada, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro.
A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. Começamos o vídeo com Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nae. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nae fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota com o uniforme do Burger King. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, elogiando ela. A moça diz estar bem. O YouTube então tenta apertar a mão dela para se apresentar, mas a garota se recusa a apertar a mão do rapaz. Ele pergunta se ela poderia dizer o seu nome, e ela responde que o nome dela é Karen. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. A garota então pergunta por que ele está falando com ela e pergunta se ele não deveria estar trabalhando. O rapaz então pergunta por que não poderia falar com ela e diz que trabalha duro todos os dias. A mulher então fala que eles estão em níveis totalmente diferentes e diz que ele é apenas um funcionário. Damon então pede desculpas à mulher por incomodá-la e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro do rapaz e não pensa duas vezes para vir falar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele, e o Damon responde que sim. A moça pergunta se ele realmente trabalha no Burger King. O Damon então fala que sim, que ele trabalha muitas horas por dia.
A moça então fala, mesmo assim, não tem sentido ele trabalhar lá, em um local tão simples e ter um carro de luxo como aquele. Então, o Damon fala que ele não é apenas um funcionário, e sim um dos proprietários do Burger King. A mulher então fica totalmente surpresa e já muda completamente com ele e fica se jogando agora pra cima do rapaz. O YouTube fala que já sabe que ela está com pressa e que está indo embora. A moça fala pra ele não ir e pede pra eles se conhecerem e fala que ela nunca andou em uma Lamborghini. Damon então fala que ela tinha sido bem rude com ele ali na calçada. A garota diz que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. O Damon pergunta se foi por causa disso, e ela fala que sim, se desculpa com ele e pede uma segunda chance. O Damon então aceita e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela então aceita sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, em seguida, após entrar também, o Damon pede a moça para contar um pouco sobre ela. A moça fala que é de Houston e que ela está morando nessa cidade. O rapaz entende tudo e pergunta o que ela estava indo fazer. A mulher fala que iria encontrar com algumas amigas e comer alguma coisa. Damon então pergunta o que fez ela voltar, pois ela parecia estar com muita pressa. A garota fala que Damon é o dono do Burger King e ela está precisando de novas roupas. Damon pergunta se ela só pretende usá-lo. E ela diz para ele não olhar por esse lado. O YouTube já corta o papo com ela e pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça então começa a achar ruim com Damon e desce do carro, mas no fim acabou tomando um fora do Damon. Começamos o vídeo com Nate abordando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. O rapaz então fala que adorou o cabelo dela e pergunta o nome dela, e a moça fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não está afim agora no momento. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando algo para fazer e pergunta se ela não poderia mostrar a cidade para ele. A garota fala que não pode e já tem compromisso e continua andando. Ele pergunta se ela poderia pelo menos passar o seu número, mas ela nem responde e sai andando. Nate então aceita o não da moça e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. É nessa hora que a mágica acontece e a mulher volta correndo quando vê que o rapaz está em uma super máquina. Ela pede para o rapaz abaixar o vidro e ele pergunta o que ela precisa. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela. O Nate então fala que agora há pouco ela não queria passar e não estava nada afim. Ela diz para Nate que ele era um estranho e não se sentiu confortável em passar o seu número. O Nate pergunta para ela se era apenas isso, e ela diz que sim e pede desculpas. O YouTube então pergunta se ela quer o seu número, e ele responde que sim, que é claro. O Nate então passa o seu celular para a moça e pede para ela colocar o seu número. Ela coloca. Nate pergunta o que ela planejou para o resto do dia, e ela diz que não planejou nada e pergunta o mesmo para o Nate. Ele diz que estava querendo conhecer a cidade. Ela entende e fala que se precisar de um guia, ela está disponível agora. O rapaz pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A mulher então fala que estava prestes a ir fazer compras, pegar algumas peças novas para ir a uma festa mais tarde. O Nate então diz que ela bem que poderia convidá-lo, e ela fala que a festa é de uma amiga e teria que olhar com ela. O rapaz então fala que não precisa e diz que foi bom conhecê-la e diz que já está indo embora. A moça pergunta se ele não gostaria de dar uma volta com ela. O Nate então fala que sim, mas que ela já tem compromisso. Em seguida, a mulher fala que não teria problema ela se atrasar. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar em seu glorioso carro. A garota então, sem pensar duas vezes, já entra no carro achando que vai se dar bem. Após ela entrar, o Nate pergunta aonde eles poderiam ir. Ela responde que conhece ótimas lojas e restaurantes chiques e fala que para eles começarem a se conhecer, o Nate poderia comprar algumas roupas para ela. Nate pergunta por que ele faria isso, sendo que ele nem sabe o nome dela ainda. E a moça diz que é por isso mesmo, para eles começarem a se conhecer melhor e Nate poder presenteá-la.
Ele fala que ele não irá fazer isso e que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelos bens materiais. A garota não aceita e diz que eles poderiam se conhecer caso Nate faça suas vontades. O Nate fala que não irá fazer nada disso. Ela então fala que ela não tem mais motivos para ficar ali com ele e diz que seu carro deve ser alugado. O Nate então fala para ela descer do carro, que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A mulher então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nair abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nair. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nair então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nair então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa. E ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa. E dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e qual o nome dela. Ela fala que se chama Camille. London diz que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta aonde tem um lugar para comer e fala que ele é novo na cidade e não conhece nada. Ela responde que logo ali depois da esquina tem uma lanchonete. London a convida para ir com ele para que eles possam bater um papo. Mas a garota fala que não pode e que ela tem um compromisso agora. London então pede o seu número de telefone, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta se tem alguma coisa de errado com ele. E ela responde que não, mas que ela não está muito interessada.
Ele pergunta o porquê e ela responde que tem uma garota e que no momento não está se envolvendo com homens. London pergunta se ela gosta dos dois lados e ela responde que sim e que precisa ir agora. London responde que também gosta e que ela e sua parceira poderiam se dar muito bem. Porém, ela recusa e ele deseja um bom dia e vai na direção do seu carro de luxo. Quando ela vê o carro de London, ela vem perguntando se o carro é mesmo dele. E ele fala que sim e pergunta por que ela voltou se ela já tem um compromisso. E ela fala que sua parceira também gosta de se envolver com homens e que não seria problema se os três ficassem juntos. Porém, o youtuber fala que ele queria ficar só com ela e pergunta se ela deixaria sua garota para ficar só com ele. Ela responde que sim e que pode ser conversado e combinado. London a convida para entrar no carro para que eles possam conversar mais à vontade. E ela aceita e fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, o London fala que é melhor eles entrarem no carro agora e chama ela para dar uma volta. Ela entra imediatamente, mostrando muito interesse. Lá dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele fala que quer ficar muito com ela, mas que ela teria que escolher. A garota fala que isso não seria um problema e que vai terminar com sua namorada para ficar com ele. Ela então liga para sua namorada e fala que está tudo acabado entre elas e que ela encontrou um cara ideal. Está dentro da sua Lamborghini com ele e diz que o carro dele é muito luxuoso. O London, sem acreditar, pergunta qual o problema que passa na cabeça dela. Ela, sem entender, o questiona dizendo que escolheu ficar com ele. Mas então London fala que ela foi a mais interesseira de todos os tempos e que tudo não passou de um teste e que ela agiu de forma muito interesseira. Ele manda ela descer do carro e fala que agora ela vai ficar sozinha. A garota vai embora e dessa vez ela levou a pior. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem. E ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho. E ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção pois ela estava no celular. Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo.
Ela diz que está olhando para ele agora e que antes não estava e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora e ela fala que sim. O youtuber então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então, a garota entra, achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim, e pergunta o YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual lugar. E diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito. E a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha. E ela confirma para ele que sim. O rapaz então pergunta como ela está indo sair sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido. E diz que para ela é bem normal e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O youtuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate. Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda. E ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos. E ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente. Mas a mulher continua com uma cara de desentendida. E eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem, então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele diz que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado.
E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O Naya fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naya pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Naya fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naya pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naya fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTube fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Naya pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTube pergunta quais os planos dela para hoje e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Naya fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome.
Ele fala que se chama aquilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se está tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela.
A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala pra ele que não conhece. Ele pede pra falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela pra se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa, e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara. London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele, e ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer, e ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer. Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no O vídeo começa com Naya chavecando essa loira. Ele pergunta como ela vai e elogia a beleza da garota. Ele fala seu nome e fala que é um prazer conhecê-la. Além disso, ele fala que é novo na cidade, chegou em Houston há pouco tempo e está tentando fazer novas amizades e frequentar lugares novos. Ele então pergunta se ela é da cidade. A garota responde que sim, que sempre morou aqui. Em seguida, Nae passa o telefone e pede para ela anotar o seu número. E a garota, que parece ser muito humilde, passa o seu telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta por que uma garota tão linda ainda está solteira. E ela fala para ele que ainda não achou um cara legal. Em seguida, ele fala que quer conhecer melhor a cidade e frequentar bons lugares e pergunta se ela pode ajudar ele.
Ela fala que pode sim, que isso não seria um problema. Então ele fala que o carro dele está logo ali na frente e fala que ela vai gostar do carro dele. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e quando ela vê a sua Lamborghini fica muito admirada com o carro de luxo dele. Nair fala que ele é um cavaleiro e abre a porta do carro para ela se sentar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz, e ela responde que trabalha com imobiliária. Nair fala que achou que ela era uma modelo, porque ela leva jeito para ser modelo. Ela fala que não, que ela apenas vende imóveis. Ela então pergunta o que ele faz da vida, e ele responde que faz muita coisa e trabalha com apostas esportivas e mercado financeiro. Em seguida, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele também e fala que ele tem um compromisso agora, mas que eles podem sair outra hora. Ela fala que tudo bem, que ela vai ficar esperando ele ligar para ela para eles saírem juntos qualquer dia. Depois de alguns minutos de conversa, Nair fala que foi um prazer conhecê-la e dá um abraço nela. Eles então descem do carro e ele ajuda ela a descer também. Ele se despede dela e fala que vai ligar para ela que foi um prazer conhecê-la. E dessa vez a garota passou no teste e não foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então, ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira.
e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro. Mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado.
A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.